Depois da palavra do Edilson, ela vem e canta Acalma o Meu Coração. Meus irmãos, eu quero convidá-los a mais um momento de nossa viagem missionária. Nós hoje vamos chegar à cidade chamada cidade de Corinto, lá na região da Acaia. Nosso diário de bordo, hoje chegamos ao nosso 7º momento. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 18. Nós vamos ler somente os 3 primeiros versos, e eles vão dizer assim: E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. E aí vem uma nota explicativa. Sempre que você estiver lendo a Bíblia e encontrar um trecho entre parênteses ou entre colchetes, significa que você está provavelmente numa nota explicativa do redator, algumas vezes em uma interpolação, que é o caso aqui. Aí vem a nota: pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E aí o texto diz: ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Esses são os 3 primeiros versos. Eu trouxe aqui um pedacinho só do mapa da viagem, apenas para que você tenha a ideia do que estava ali acontecendo. Veja que está não é difícil identificar as cidades. Lembram-se que quando ele esteve em Troas, ele teve a visão do macedônio, passa a Macedônia e nos ajuda, e aí estava lá em Filipos, Tessalônica, lembra que ele precisou fugir, foi para a Bereia, também de lá, mandaram de navio até a cidade de Atenas. O nosso último momento tinha sido Atenas. Agora ele sai de Atenas e chega a Corinto. E depois ele começa como que uma viagem de volta ao ponto de partida. Mas nós estamos ali, em Corinto. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, sabe, irmãos, é que à luz dessa história, eu chego à conclusão de que todos precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Todos precisam ouvir. E neste caso especialmente a cidade de Corinto. Porque a Bíblia disse o quê? E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Ele poderia ter ido a qualquer outro lugar. Se ele viajava de navio, ele poderia ter se deslocado para outros centros. Mas aí eu fico pensando, Corinto? Paulo vai pregar o Evangelho na cidade de Corinto? Só para que os irmãos tenham uma ideia. Corinto era conhecida pela sua licenciosidade. O templo da deusa Vênus, o templo da deusa Afrodite. Você tem aqui o nome usado pelos gregos, o nome usado pelos romanos, mas aqui está, era um espaço de prostituição. Eles chegam a dizer que neste templo estavam cerca de milhares de prostitutos cultuais, que no final do dia, ou no início da noite, costumavam ter relações sexuais com aqueles que eram os adoradores da deusa da fertilidade. Portanto, Corinto se transformou numa espécie de lugar onde tudo era permitido. Inclusive, eu não sei, é possível que você tenha conhecimento disso, quando alguém dizia que ia corintianizar, ele estava dizendo, na verdade, que ia experimentar todos os prazeres que lhe fossem possíveis. E a grande pergunta é, alguém acredita que uma cidade como essa precisa ouvir do Evangelho? Como Paulo, com tantas outras cidades, vai pregar o Evangelho numa situação como essa, num lugar como esse? Lembra-se da afirmação que eu lhe disse? Todos precisam ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu tenho uma certeza comigo, sabe, irmãos? Nós precisamos entender que o destino do homem, ele na cruz, ele pode ser redimido. Aqui eu trouxe uma citação de um homem chamado Demóstenes, ele 4º século antes de Cristo. Mas falando de Corinto, ele disse algo impressionante. Eu vou ler. Ele disse assim: temos amantes para nos regozijarmos com elas. Depois, escravas compradas para cuidar de nossos corpos. E finalmente, esposas. Irmãs, eu só estou lendo, viu? Ele disse assim: que devem conceder-nos filhos legítimos e estão encarregadas de supervisionar todas as nossas mistérios domiciliares. Esta era a visão. Paulo vai a essa cidade,
porque ele entende que todos precisam ouvir do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas que conhecemos a história e dizem, não, eu não vou perder meu tempo. Não, esse aqui não tem jeito. Esse aqui tem dado tanto trabalho. Eu quero só lhe dizer que ninguém, absolutamente ninguém, está tão longe que não possa ser alcançado pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. E aquele que anuncia o Evangelho precisa então crer no novo nascimento. Se você não crê na possibilidade de mudança daquela vida, como você vai pregar o Evangelho? Você precisa acreditar, mas pastor, eu já lido com esta pessoa há anos. Meu filho conhece a palavra, meu esposo conhece a palavra. Eu trouxe estas palavras aqui para que o seu coração seja renovado no ânimo, no entusiasmo, na perspectiva de esperança. E vou além, sabe, irmãos? O apóstolo Paulo, quando escreve as 2 cartas aos Coríntios, ele se depara com muitas dificuldades. Mas na primeira carta, no capítulo 6, versos 9 e 11, ele vai dizer claramente à igreja daquilo que Deus realizou naquela cidade. Eu vou ler o texto. O conteúdo é polêmico, mas eu quero que você preste atenção. Ele escreve dizendo, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Lembre-se daquilo que era a cidade de Corinto. E aí ele continua, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Está escrito. Só que ele continua dizendo assim, assim foram alguns de vocês. Ele está dizendo que no meio daquela igreja, alguns que tinham esses comportamentos, quando conheceram o Evangelho, mudaram completamente de vida. E aí ele continua, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É por isso que eu insisto, que não há ninguém que não possa ser transformado pela graça. Não há ninguém que não possa ser transformado pelo poder de Deus. E se eu pudesse, irmãos, aqui, eu sei que há pessoas aqui, alguém aqui acredita que nunca cometeu um pecado na sua vida, pessoal? Claro que não, não é, irmãos? Claro que não. E eu começo a observar que alguns de nós já tomou decisões contrárias à vontade de Deus. Eu diria que algumas daquelas coisas que foram ditas aqui, mentirosos, sabe, adúlteros, no meio do povo de Deus, eu acho que é o lugar mais fácil para encontrar um pecador, é no meio do povo de Deus. Porque nós entendemos que se um dia nós vivemos distantes de Deus, através da graça, aí vem o processo, não é, irmãos? Volta para o slide anterior, por gentileza. Quando ele diz assim, vejam só, vejam o processo, lavado, depois santificado, avance, justificado. O que o texto está falando é que toda regeneração, o processo de regeneração, ele precede a inclusão no meio do povo de Deus. Inclusão sem regeneração não é o que ensina o texto sagrado. Mas inclusão com regeneração, tendo passado pela regeneração, lavado, santificado, regenerado, ou como diz aqui, justificados. Aí o texto sagrado diz, olha, vocês são provas daquilo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E aqui, irmãos, eu vou repetir o que já disse. Ninguém está tão longe de Deus que não possa ser tocado por Ele. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, quando você olhar para alguém, olhe com esperança. Quando você olhar para aquele que está, eu estou vendo gente aqui que está envolvida com a missão Cristolândia, quando você vê alguém numa situação, inclusive de rua, acredite na possibilidade de transformação. Quando você vê uma pessoa que tem repetido quedas sobre quedas, continue acreditando. Não há ninguém que não possa ser alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero citar aqui uma expressão da Marta Medeiros que eu acho maravilhosa, quando ela diz que as pessoas, elas entram na sua vida ou por uma razão, ou por uma estação, ou por uma vida inteira.
De fato, algumas pessoas entram na nossa vida por uma razão, né? É uma coisa pontual, é uma coisa específica. Ou você vai ser abençoado, ou você vai abençoar. Mas ninguém entra na nossa vida sem que haja um propósito. Absolutamente. Eu acredito nisso, sabe? E essa coisa da estação, você já percebeu que às vezes a gente passa algumas fases de nossa vida. Você provavelmente deve ter lembrança de alguém. Houve uma estação, um inverno que eu passei, e aquela pessoa esteve ali ao meu lado. Talvez não tenha sido um período muito bom na sua vida. Mas há aquelas que chegam e elas são para o resto da vida. Eu estou dizendo isso porque em Corinto, você se lembra? Vou ler os versos 2 e 3. Achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. E aí vem a nota, lembram-se? Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo chega numa cidade e não conhece ninguém, ele precisa ser hospedado, não existe essa estrutura que a gente tem hoje aqui, não é? De um hotel, de um lugar que você possa dormir, você precisa ser recebido por alguém. E de repente ele chega e a Bíblia diz que ele se encontra com Áquila e Priscila. Aí eu lhe pergunto, foi o quê? Foi coincidência? Foi o acaso? Foi o destino? Eu creio na mão de Deus, irmãos. Por quê? Porque não é uma questão de coincidência, mas de propósito. Deus tinha um propósito naquela história. E isso é tão lindo, irmãos. Por quê? Porque acontece de uma forma estranha. Qual foi a nota que nós vimos? Que Cláudio havia mandado expulsar todos os judeus de Roma. E aqui trago uma nota, ela é bem conhecida, de Suetônio. Por favor, avance. Que explica essa decisão de Cláudio. Isso aconteceu por volta do ano 51, 52 para alguns. Mas como os judeus, a instigação de Cresto. Esse nome Cresto lhe lembra o nome de alguém? Pois bem, a instigação de Cresto não deixassem de provocar distúrbios, o imperador Cláudio expulsou-os de Roma. Consegue entender o que tinha acontecido em Roma? Disputa entre os judeus em função de um personagem, que era o homem? Cristo. Provavelmente os debates, problemas começaram a surgir. O que foi que Cláudio fez? Sai todo mundo de Roma, vai todo mundo embora daqui. E aí você ouviu que foram mandados embora os judeus. Mas notem, o problema todo era a evangelização dos judeus. Isso trouxe um problema, Cláudio expulsou todo mundo. Para onde vai aquele casal, irmãos? Vai para Corinto. E quem é que eles encontram em Corinto? O apóstolo Paulo. E o que é que aquele casal e o apóstolo Paulo tinham em comum? Faziam tenda. Aí eu volto e lhe pergunto, isso é coincidência, irmãos? Providência divina, irmãos. É assim que Deus age, é assim que Deus opera. E eu acho tão lindo, porque com o passar do tempo, vejam o que Priscila e Áquila se tornaram na vida do apóstolo Paulo. Eu estou lendo Romanos capítulo 16, versos 3 e 4. Ele diz assim, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. E isso, irmãos, começou de um encontro lá na cidade de Corinto. Eles se encontraram, mas veja a amizade tão profunda que depois foi construída entre o apóstolo Paulo e aquele casal. E alguém pode ficar perguntando, mas o que é que eles faziam, pastor? O que é que o texto diz? Eles fabricavam tendas. E aí começam alguns a acreditar que ele trabalhava como tecelão, outros dizem que não, eram realmente tendas feitas com couro de animal, inclusive uma lã negra que era utilizada. O fato é que eles trabalhavam juntos. Você nunca se perguntou se Paulo era uma pessoa tão inteligente, tão sábia, falava outros idiomas, era um homem que conhecia o texto sagrado como poucos. Como é que esse homem, ele tinha essa habilidade que me parece tão pequena? Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu sou de um tempo em que ensinar um ofício a uma criança, toda a família fazia questão. Lembram-se disso? Às vezes o pai trabalhava na oficina, levava quem para trabalhar com ele? Estou dizendo algum absurdo? Levava o filho. Trabalhava lá plantando, quem que ia ajudar o pai? Quem que ia aprender como é que fazer?
Trabalhava onde? Fazia. Eu me lembro, irmãos, que o meu pai ele tinha um escritório de contabilidade, e eu me lembro que era garoto, mas ele me mandava escrever naqueles livros de registros de mercadorias, e lá estava eu, porque tudo era à mão naquele período. Não sei se ainda é à mão, mas eu me lembro que eu passava as anotações todinhas. E eu confesso, irmãos, que eu não morri por causa disso, viu? E eu não deixei de estudar por causa disso. Eu estou só citando uma situação, viu, irmãos? Só citando, só citando. E aqui uma palavra de Maimônides, que é um sábio judeu, ele diz assim: os sábios geralmente praticam algumas das artes, para que não dependam da caridade de outras pessoas. Paulo foi, sim, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, sim, ele sabia outras línguas, mas ele também tinha um ofício, para não morrer de fome, para não passar dificuldade, para não passar necessidade. E a gente às vezes se esquece de preparar os nossos filhos para a vida. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8, há um registro desse tempo que Paulo passou na cidade de Corinto. E ele diz assim: para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E aí você vai perguntar, mas por que o apóstolo Paulo não aceitou a ajuda financeira dos irmãos de Corinto? Está difícil a resposta? Por que você acha que isso aconteceu? Por que você acha que ele trabalhou? Por que você acha que ele aceitou a oferta de uma outra igreja, mas fez questão de não aceitar de Corinto? Corinto era desde domingo a gente está falando sobre Corinto, né? Era uma igreja difícil, irmãos. E ele sabia, se eu aceitar a ajuda desse povo daqui de Corinto, isso vai ser um problema depois para o meu ministério. E aí ele começa a trabalhar, recebe ajuda, que o texto não está dizendo que é absurdo um pastor ser sustentado pela igreja, porque ele recebe e aceita a ajuda de uma outra igreja. Mas a relação, a visão que tinha aquela igreja sobre o sustento pastoral era tão mesquinha que o apóstolo Paulo se recusa a receber a ajuda daquela comunidade. Aí o texto prossegue, e eu só estou falando da Bíblia, viu, irmãos? Absolutamente somente da Bíblia. Sabe o que é que eu entendo com tudo isso? É que você não estará sozinho. Deus sempre colocará alguém do seu lado. Eu estou dizendo isso, e sabe o que é que veio no meu coração o desejo de dizer? Eu não sei se tem alguém que chegou há pouco aqui a Maceió e não conhece ninguém. Está chegando para a igreja e também não conhece absolutamente ninguém. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele providencia, sabe, gente que vai nos abençoar. Ele vai providenciar tudo quanto for necessário, porque você não está sozinho. E isso, irmãos, é uma das coisas mais lindas que a gente vê na igreja. Quando eu cheguei aqui, logo nos primeiros anos, eu me lembro que a gente tinha um encontro no Natal, que era a coisa mais maravilhosa do mundo. Era o Natal dos sem família. A gente começou a perceber que alguns que aqui estavam não tinha pai, mãe, não tinha parentes na cidade. Passar o dia do Natal sem família, sabe o que a gente começou a fazer? Vamos dividir a ceia do Natal? Venham lá para casa, vamos lá para sua casa, vamos nos juntar em um tal lugar. É assim, irmãos, essa é a sua família. Como em toda família tem gente maravilhosa, não é? E tem gente mais maravilhosa ainda, não é isso? Pensou que ia dizer outra coisa, não foi? Pensou que ia dizer outra coisa. Igreja precisa ser, na verdade, isso. Eu só desejo é que você seja como Priscila e Áquila na vida de alguém, ou como o apóstolo Paulo, mas que tenhamos a percepção que ninguém absolutamente está distante do toque da graça de Deus. Ninguém, absolutamente. E que você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus, Ele se antecipa, Ele providencia, Ele abre portas, Ele mostra caminhos, Ele sinaliza, Ele controla, Ele está estabelecendo sobre a sua vida o seu cuidado e a sua graça. Apenas creia, apenas creia, apenas creia. E eu estou com isso na cabeça, eu não sei se alguém está nos ouvindo, não sei se é aqui, mas olha, se você está chegando nessa cidade, se você está chegando nessa igreja, fica tranquilo. Que Deus foi quem lhe trouxe. Que Deus foi quem lhe trouxe.